Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu queria fazer com você uma análise muito mais ampla, porque por esses dias muitas pessoas têm falado sobre esse tema, essa temática, né? O Evangelho de Fariseus, por conta aí de algo do momento que foi lançado, já comentaremos sobre isso. Eu queria começar com um texto bíblico que está em João 15 e versículo 12. Jesus falando assim: O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, este é o mandamento de Cristo. Ame uns aos outros do mesmo jeito que eu amei vocês. E como Cristo amou a gente? Isso é muito interessante. Foi de forma desinteressada, despretensiosa, a não ser interessada sim na nossa alma, mas não é, é, aquele interesse em algo de nós que nós pudéssemos oferecer a Ele, a não ser a nós mesmos. Porque quem somos nós e o que temos para dar a Ele, né? Já começa por aí, sendo Ele Deus, Criador do Universo, e tudo pertence a Ele, inclusive nós mesmos. E dessa forma nós devemos amar os nossos irmãos. É muito interessante essa abordagem, porque eu queria trazer uma abordagem até mais ampla, afinal de contas, cada canal, cada pessoa, ela escolhe como vai abordar um tema e em que área ele quer aplicar de maneira correta a bíblica ou até alguns, infelizmente, não. Eu queria trazer sobre essa questão do farisaísmo em se tratando de amor ao próximo e da preocupação conosco mesmo. A primeira coisa que eu quero elencar é que a Bíblia diz que em 1 João 4,19, diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Então, existe uma correlação entre quem ama a Deus e quem ama o próximo. Contudo, o caminho inverso também é real. Tem pessoas que fingem amar o próximo e diz que ama a Deus. Esse é um ponto que eu quero abordar também. Porque quando uma pessoa defende alguma prática religiosa, ou, por exemplo, a ida à igreja, a frequentar os cultos ou obedecer princípios e mandamentos bíblicos que são contra o pecado, muitas vezes essa pessoa é taxada de religiosa, aonde ela não se preocupa com o próximo. Na verdade, nem sempre, na verdade não, porque nem tudo deve ser englobado nessa agenda. Existe uma música que foi lançada e algumas pessoas progressistas, no caso esquerdistas, usam dela de má fé, né, abordando temas, até falando algumas verdades, né, eu estou me referindo não à música, mas a essas pessoas, né, que falam que amam a Deus, mas na prática ela pega aquele conteúdo para dizer que todos os evangélicos ou todas as pessoas que frequentam são hipócritas justamente por serem cristãos. E são os mesmos que defendem aborto, são os mesmos que defendem pautas antibíblicas, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo e muitas outras coisas. A vida de prostituição e de pecado, para eles, é super normal. Quando Deus estabelece o amor e o cuidado, Deus não anula outros mandamentos. Quando você ama o próximo, por exemplo, você vai cuidar, você vai proteger. Mas quando a Bíblia fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sinal que tem uma escala de importância. Primeiro, eu amo a Deus sobre todas as coisas, ou em maior escala, melhor dizendo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo como a ti mesmo. Caiu aqui a câmera, já retornamos. Depois o próximo como a ti mesmo. Isso em segundo lugar. Contudo, entretanto, algumas pessoas que pegam isso e não entendem o mandamento, porque a Bíblia fala que tudo se resume no amor.
com que amamos nosso próximo. Se tudo se resume no amor, então por que a Bíblia fala não adulterarás? É simples. Se eu amo de verdade o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele, porque eu amo ele. Então, por isso que no fundo, seja de forma perceptível ou não, tudo vai se resumir nisso. Mas a gente não tem sempre essa clareza. E nós precisamos dos princípios e mandamentos bíblicos. Tem coisas que os homens na sociedade acham que não é pecado, mas é. Um outro ponto que eu quero trazer é a questão da hipocrisia. A hipocrisia. Quando nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o próximo, nós não nascemos de novo. Nós precisamos entender que tem pessoas que precisam, e nós olhamos muito para a gente. Nós oramos, às vezes, pouco, mas para a gente, somente. E nós esquecemos que precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelas pessoas que precisam, às vezes, muito mais do que a gente. E também intervir, não é? Agora, por outro lado, tem pessoas que ajudam, que fazem a diferença. A crítica, ela é feita também, da minha parte, àqueles que estão fora da comunhão do corpo de Cristo, que odeiam o corpo de Cristo, que por mais que tenha defeitos, é corpo de Cristo e é um hospital, e usam esses argumentos. Por exemplo, você deve defender e amar crianças, assim, socorrer quem está com fome, na demagogia, na palavra, mas defende o assassinato das crianças mais indefesas que existem, que é os inocentes dentro do ventre da mãe. E usam todo tipo de pretexto e argumento. É saúde pública, é isso, é aquilo, é aquilo outro, em caso assim, ou até muitas vezes, em qualquer caso, eles aceitam esse tipo de coisa. Nós precisamos entender que a igreja, uma parte da igreja, faz o serviço que deve ser feito, mas muitos não fazem, e muitos não seguem, assim como tem diversas religiões, que tem pessoas lá dentro que não são praticantes, infelizmente, dentro do meio evangélico também tem muitos evangélicos não praticantes que não praticam os princípios bíblicos, e tem muita gente que não nasceu de novo. As igrejas estão muito cheias de gente vazia. Então, a minha palavra é sobre nós devemos nascer de novo e transmitir o amor de Deus ao próximo. Pessoas que entendem o que é ser corpo de Cristo não é ser desigrejado. Entende o que é ser corpo de Cristo? É refletir aos fiéis na fé aquilo que Cristo é, que é o amor, e também aos que estão de fora, para que a luz brilhe aos homens e eles vejam Deus na nossa vida. Nós temos essa obrigação de amar o próximo, e não só amar os crentes, de amar quem precisa, de socorrer. Que nós possamos lembrar nesse dia que tem pessoas que precisam mais que a gente. Que nós possamos lembrar da importância de sermos igrejas e de sermos comum, como Cristo também é um. Lembrar que tem órfãos, tem viúvas, tem doentes que precisam da gente. Lembrar que Deus nos deu um salário para quem trabalha e que ele pode ser compartilhado. Ele pode ser compartilhado com pessoas que muitas vezes não têm nada. E que a nossa vida pode ser uma entrega para Deus. A Bíblia fala que aquele que empresta ao pobre, aquele que atende ao pobre, né? Ao Senhor o empresta e ele lhe pagará esse benefício. A gente precisa pregar também, e com muita veemência, principalmente nesses últimos dias, onde o amor de muitos se esfriou, o amor ao próximo. Eu quero deixar registradas as minhas informações. Eu não fiz juízo de valor nenhum sobre essa música e nem sobre a cantora. Eu não a conheço, mas sobre a temática. Eu gostaria de deixar minhas palavras e que Deus abençoe sua vida. Que você comece aí um projeto social, que você comece aí ajudando dentro da sua igreja, fora dela. Muitas pessoas às vezes não se engajam nos projetos missionários, nos projetos de assistência. Isso é muito importante. Quero lembrar
amarás o teu próximo como a ti mesmo.